Bom dia, boa tarde, boa noite. Olha onde eu estou novamente, aqui nos estúdios da Pomodoro Filmes, em Luiz Eduardo Magalhães, a capital do Mato Piba, para mais um episódio do StefaniCast, o podcast que vai te ajudar a entender os processos da fazenda de forma simples, do jeito certo. E hoje nós vamos falar sobre o processo de compras, quais são os perrengues, dificuldades, soluções e coisas que a gente pode evoluir no processo de compras da sua fazenda. E para isso eu trouxe um convidado muito especial, é o meu amigo Luiz Felipe, da Fazenda Guarani Rentes. Meu querido, muito obrigado mesmo por você dispor desse tempo, estar de uniforme, com certeza deixou lá um monte de coisa para fazer, para vir falar comigo, então de verdade fico muito grato por isso. E vamos começar apresentando então, você se apresente, fala de onde você veio, o que você come, brincadeira. Toda a sua trajetória, onde você nasceu até o dia de hoje, onde você está aqui. Seja muito bem-vindo. Beleza, Mauro. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite de fazer parte do seu podcast. Eu sou comprador da Fazenda Guarani. Não, assim, deu uma organizada para vir, Não tá me deixando muita coisa atrasada lá, não. Graças a Deus. Mas assim, eu me chamo Luiz Felipe da Veiga, nasci no Paraná, minha família é gaúcha, eu nasci no Paraná, em Medianeira, Paraná. E gaúcha da onde? Gaúcha de Porto Xavier. Porto Xavier, meu pai, minha mãe é de Caibaté. Fica próximo à fronteira da Argentina. No oeste, lá bem Isso no, tá. Mesmo. Então nasci em Medianeira. Eu nasci em Medianeira, mas sou baiano, Eu vim para cá com 2 anos. Já estou aqui faz 25 anos na Bahia. Cresci aqui. Sempre no oeste da Bahia, sempre Luiz Eduardo. Fiz minhas raízes aqui, Estudei, daí comecei a fazer faculdade de agronomia, não terminei. Agora eu estou cursando administração. Trabalho na Fazenda Guarani desde 2018. Desde março de 2018. Começava trabalhando como no administrativo ali, no faturamento, Tá. Aí, no início de 2022, me convidaram para fazer parte do setor de compras, para ser o comprador. E estou aqui até hoje. Muito bem. Você é casado, tem filhos? Sou casado, casei recentemente. Vai fazer 3 meses, dia 7 de dezembro. Muito bem. Foi. Tá. E antes de trabalhar na Guarani, você trabalhou em outro lugar ou não? Trabalhei com 16 anos, eu tive o meu primeiro emprego, Trabalhei numa construtora, fazia parte do RH. Depois trabalhei numa cooperativa de produtores de algodão, fazia parte do faturamento. Então tu sempre teve uma rotina administrativa, eu sempre fui mais do... administrativo. Mas assim, basicamente lançamentos, Nada muito... Era lançamento de folha salarial, lançamento de notas, controles de contrato, sim. Mas... Inclusive, na Guarani, meu começo foi assim também, Então, você entrou na Guarani porque você tinha essa experiência, digamos assim, Isso mesmo. Ainda mais no controle de pluma, Cargas de pluma e tal. Sim. Para quem não sabe, a Fazenda Guarani Rentes, ela tem a cultura da soja, principalmente, e algodão, Isso. Tanto é que tem algodoeira na própria fazenda. Isso então, mesmo. Tem que ter esse controle mesmo. Muito bem, Luiz Felipe, já está apresentado, então, como você falou, tu está há quanto tempo agora? 18? 2018, eu entrei em março de 2018. 6 anos, 6 anos por aí que está na fazenda. 7 anos, isso. Vai fazer 7. Beleza, então, de comprador tu está 3 anos mais ou menos, vai fazer 3 anos. Vai fazer agora, fim do ano, 3 anos, 3 anos, muito bem. Então tá, vamos falar então sobre, isso aí que a gente veio falar, justamente sobre a função comprador na fazenda, Como eu já expliquei para todo mundo, o nosso objetivo aqui é entender os processos e passar para os nossos telespectadores, para quem está nos ouvindo, uma forma de melhorar esse tipo de coisa. Inclusive eu esqueci de avisar, tem lá um sininho para você clicar no sininho para aparecer todos os podcasts, se inscreva no canal lá e dá uma curtida, compartilhe com quem você acha que precisa saber mais sobre compras, assim como outros assuntos que nós falamos também aqui no podcast. Então, com esse objetivo, vou fazer uma pergunta bem... que pode vir várias respostas aí. Quais são os maiores perrengues, as dificuldades, o que te incomoda, te deixa nervoso
No dia a dia, se bem que eu nunca tive nervoso. Graças a Deus, isso é um temperamento bem... Muito tranquilo de se lidar. Quem sofre é o pessoal lá da oficina, né? Às exato. vezes eu dou umas explodidas lá, mas é mesmo, não é tão normal. Tá, então o que te incomoda no dia a dia? Fica à vontade aí. Assim, sobre as dificuldades, né? Algo que muita gente me fala assim, deve ser bom, né? Você compra, leva para a fazenda, mas assim, uma dificuldade que eu tenho muito é a questão do tempo, de organizar muito tempo, né? Porque assim, eu perco mais tempo nas demandas administrativas do que na operacional, realmente, levar para a fazenda, ver o que precisa, ver como é que está a máquina, né? Se está precisando de alguma peça, como é que está. Geralmente, no escritório, me demanda mais tempo. Tá. Uma coisa, a fazenda fica a quantos quilômetros? 150 quilômetros. 150. Tu vai quantas vezes por semana lá, mais ou menos? Eu tento ir o menos possível, né? Para a gente dar uma organizada no tempo aqui, mas eu vou no mínimo umas 3 vezes. 3 vezes. Segunda, quarta, sexta, ou dependendo da situação? Dependendo da situação, né? Tá. Tem vezes que vai todo dia, tem vezes que vai 2 vezes por dia. Depende, Então, perde muito no deslocamento também, né? Pois é, isso que eu ia dizer, moço. Tá, e agora me fala assim, qual é a tua rotina? Vamos supor, eu sei que tem, como você falou, tem muita coisa administrativa. Então, você chega no escritório da cidade aí, qual é a sua rotina? Assim, o ideal, né, que não é sempre que a gente consegue, mas eu chego no escritório, né, eu já gosto de deixar assim, eu sou muito metódico, né, Mauro? Eu gosto de deixar organizado já, quando eu saio do escritório, eu já organizo para chegar lá e já começar... O próximo dia. Já começar trabalhando, né? Massa. Então, assim, minha rotina é pegar os pedidos, se não tiver cotado ainda, eu começo a fazer as cotações, aí eu vejo se tem algumas notas atrasadas, né? Porque sempre tem, lanço notas e aí vou fazendo compras, né? Conforme o pessoal vai mandando os orçamentos, eu vou lançando e vou fechando, negociando. E aí, no fim do dia, à tarde, eu gosto de fazer isso, né? De passar nos lugares. Né? Tá. Então, deixa eu entender. Primeiro passo, uma coisa que você me falou, que nem toda fazenda tem, vocês têm um sistema. Isso, um sistema. Tá. Aí os pedidos são lançados. Me fala como é o processo em si, lá da compra em si. Como você falou, eu chego, verifico as notas fiscais. Está aqui notas, elas chegaram de onde? Como é que chegaram? Me explique melhor isso aí. Assim, vamos dizer, precisou de alguma coisa na fazenda, uma peça ou uma ferramenta que seja, quebrou, o pessoal vai e pede para o almoxarifado, ou para o pessoal da balança também, que faz solicitações também. Eles geram as solicitações de compra e mandam para mim. Eu faço as cotações, né? Coto em vários lugares, defino o melhor preço. Tem tudo isso, esse sistema, isso está no sistema. Isso tudo registrado, né? Tudo lá no sistema. Tudo registrado, tudo bem completo. Tá. Aí, após isso, após a compra, eu retiro. Alguém aprova a compra ou não? Ou tem algum valor específico? Não, geralmente, assim, sempre tem a conversa, né? A gente fala... Está próximo ali? Quando o valor está alto, a gente pergunta para o gerente ou para o proprietário da fazenda, e aí, posso seguir e tal? Mas geralmente não, né? Geralmente eu... Não é tipo assim, não trava o processo porque alguém não aprovou, não. Não. Geralmente já a questão da aprovação ou não é já na questão do almoxarifado me mandar. Entendi. Antes de fazer o pedido, antes de fazer o pedido, eles já... tá precisando. Porque seria um retrabalho. Tipo, chegou aí, não vou aprovar. Então fiz todo esse trabalho desnecessário. Né? Assim, acontece, né? Às vezes no dia a dia o pessoal fala, vamos dar uma segurada nisso aí, né? Sim, depende do fluxo financeiro, né? Acontece. Mas assim, então, eu faço a compra, retiro a mercadoria na loja, ou seja lá onde ela estiver, né? E vem a nota. Eu lanço a nota no sistema, já direciono onde ela vai ser aplicada, né? Ou o próprio almoxarifado, na hora de fazer a solicitação, já deixa direcionado. E depois, com a nota lançada no sistema, o almoxarifado faz a aplicação na máquina ou na produção. Sim, ou na no cantina, setor, isso, na cantina, ou na construção, na sede, enfim. Exatamente. Entendi. Então é uma coisa importante para quem não tem esse procedimento ainda. Temos que ter as máquinas cadastradas. Isso. Todas as máquinas têm que estar cadastradas e todas elas têm que ter uma identificação lá, um tag, não é isso? Isso. Nossos maquinários lá, eles têm os números, né? Isso. Tá, então fica mais fácil. Então, quando você vai comprar alguma coisa, já vem nisso definido. Já. Assim, às vezes pede para estoque, né? Então, pede, sei lá,
Sim, mas tem que sem ter. rolamentos Isso. para a plantadeira, aí eu deixo no estoque no sistema, né? Perfeito. Aí do E quando estoque, o almoxarifado aplica, né? Conforme o mecânico vai pedindo a peça. Show de bola. Então, esse processo já está bem definido. Já. Tá, então vamos voltar aqui para a cidade. Aí, beleza, o almoxarife lá fez um pedido, né? Você, como falou, vai cotar. Na cotação, existe, por exemplo, como tu falou, cara, não sei se eu compro daqui ou compro daqui, porque tem uma situação, e aí eu quero que você explique mais sobre isso. Nem sempre o mais barato é a melhor compra. Como é que vocês avaliam isso? É questão de marcas, né? Por exemplo, você está com um trator que você faz 30% da área da fazenda com esse trator, você não vai colocar Peça paralela. uma peça... Tem peças paralelas muito boas, né? Mas assim, você sabe qual é, qual não é, sabe de qual você pode... Você não vai colocar uma peça porque é mais barata, mas que é uma peça... Tu já tem esse conhecimento? Já conseguiu? Já, sim. Até porque, tipo... Não 100%, né, Mauro? Mas a gente já consegue tomar decisões melhores, né? Entendi. Porque quanto mais tempo você vai passando nessa função, você já sabe. Cara, eu lembro de uma situação na fazenda lá que compraram os fusos Isso. das Cotton de uma marca lá que não deu muito certo e outra que nem era tão caro, deu mais certo. Pois é, e fuso, você sabe, né? É um valor... Uma curiosidade, quanto mais? Nós temos lá 4 colhedeiras, né? 4 Cottons, isso. 3 grandes, né? Isso. Uma é menor. Bota dessas 3. Quantos são de cada... 3.360 fusos em cada uma. Fuso, né? Moço do céu. E quanto é que é mais ou menos cada fuso? Varia muito o preço, né, Mauro? Mas, assim, geralmente a gente compra ali de 20 a 23 reais. Moço? Metade de um orçamento de uma revisão. De uma revisão é fuso. Caraca, velho. Eu não sabia que era tanto, não, moço. Bastante. E aí, se você... então, lá, por isso que eles cobram, né? Dá uma olhada, ver se tem que trocar todos, né? Não, sim. Porque simplesmente tirar e botar lá, aí que está a importância de um processo definido lá. Às vezes, né, questão do fuso em particular, você consegue aproveitar alguma coisa, jogar ele mais para trás na máquina, né? Isso. Nas unidades ali. O que está mais embaixo vem mais para cima, que lá embaixo você talvez consegue. não usa tanto, né? Uhum. Mas lá na fazenda fazem isso, né? Isso, faz. Aí nem, você não compra todos normalmente. Não. E também sempre deixa alguns de reserva lá, porque durante a colheita acaba tendo problema. Cara. E assim, a questão do fuso, né? Como você falou, na colheita do algodão é importantíssimo, né? Porque é um valor alto, é uma peça fundamental, né? Porque você comprar uma peça, vamos dizer, vou economizar no fuso, ou vou comprar um porque me disseram que é melhor, você acaba perdendo no valor, você acaba perdendo Você ganha na colheita, né? Tipo, por exemplo, né, um fuso, você colhe menos, né? Você tem um desperdício na hora de colher, né? Na verdade, às vezes você tem que botar 2 fusos numa colheita onde você pudesse mesmo que seja 30% mais caro, mas uma economia besta, digamos assim, né? Mas aí a questão que você me perguntou sobre os preços e orçamentos, né? A gente também... sobre o prazo, né? É algo muito importante, né? Às vezes, um fornecedor tem um prazo maior e tem um preço um pouquinho mais elevado, mas é o famoso 30 do 4, né? Que a gente gosta, que o produtor gosta. Entendi. Aí, assim... Paga na safra. Paga na safra, né? Então, assim, a gente sempre também tem uma relevância muito grande, né? Não tinha pensado nisso, não. Não é só o preço estar mais barato, não, né? Às vezes na negociação ali... porque, vamos supor, tu compra ali, sei lá, em outubro, né? Que é época de plantio. Novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março. Abril, né? Há 6 meses. Pois é. Você vai, por exemplo, uma fazenda em dezembro ali, você tem encargos dobrados, né? Folha salarial, 13º. Sim. Enfim, férias também. Então, se você não tiver capitalizado... Isso aí faz toda a diferença. Isso, tem que ter uma atençãozinha também nessa... E aí, nesse caso aí, por isso que eu estou te falando, então isso com certeza, né, como tu falou, lá tu tem o diretor financeiro, né, que é o filho do dono, né, e tem o gerente, que era o antigo comprador, né? Isso. O Tiago e o Gringo, né? Gringo, filho da gota serena, tá vendo aí? Um abraço para você e para o Tiago, viu? Tudo de bom, show de bola, meus amigos. Então eles... Quando vai acontecer uma situação dessa, por exemplo, o Tiago deve perceber, cara, agora nós estamos numa situação difícil de fluxo de caixa. Eles devem chamar e dizer, Felipe, cara, tudo que você puder para 30 do 4 agora, dê seus pulos aí. É mais ou menos isso? Eu já estou meio pré-avisado, né? Isso aí já é para o ano todo, né? Por exemplo,
Não na questão do caixa da fazenda, mas Sim. na questão da facilidade do pagamento também, né? Para 30 Não, e fica mais fácil Você mesmo. está na safra, você tem um recebimento ali, né? E aí, exato, e aí então tu negocia, vem cá, pode ser para 34? Rapaz, não, nós não podemos não. Aí vem o outro e diz, não, eu posso. Ah, mas aqui é 10% mais caro. Tem que fazer a conta, né, Mário? Tem que Exatamente. ter a calculadora ali. O próprio sistema, né, bem completinho, ele já dá uma calculada ali. Entendi. Show de bola. Vem cá e me diz uma coisa sobre a questão dos fornecedores, né? A Fazenda tem o quê? Mais de 30 anos já aqui, né? Eu acredito que sim. Mais de 30, acho que uns 30, 35 anos, não sei exatamente, mas eu sei que é mais de 30. Então é o seguinte, provavelmente a gente já sabe também quais são os fornecedores parceiros e como tu falou, você pegou o cargo de comprador, foi lhe oferecido e já tinha, hoje quem é gerente financeiro já foi comprador na Fazenda, né? Isso é muito bonito, inclusive da parte da Fazenda, né? De ir promovendo pessoas que vêm de baixo. Então o gringo, quando a gente chama de gringo, é o Edenilson, né? Ele já foi comprador, eu acho que ele te orientou bastante também nessa situação sobre fornecedores também, né? Isso. Eu também fazia parte como eu falei, do administrativo da Fazenda, né? Sim. Então, assim, acabava, às vezes, lançando notas, até no sistema, mexendo ali, eu via alguns fornecedores, né? Então, eu tinha essas lembranças na cabeça, né? Precisa de material elétrico. Eu sei onde... quando eu lançava, eu via esses fornecedores aqui. Então, assim, eu tinha um começo também, porém, essa parte já ter um ex-comprador já ali, né? Já me ajudou bastante também, né? Sim, mas... Não, assim, essencial, essencial, e na dúvida, né? sei lá, isso aqui nunca comprei, essa bexiga aqui. E deve ter acontecido isso, sim, né? Sim, aí temos algumas opções, né? Até o pessoal do almoxarifado ali, da oficina, me ajuda bastante nisso, né? Eles falam, eu vi alguém que tem isso aí, né? Então... Tá. E esse pessoal está há muito tempo na Fazenda? Do almoxarifado, da oficina? Tanto do administrativo quanto na Fazenda? Sim, bastante. E é uma das fazendas que eu conheço que as pessoas mais ficam, não tem tanta rotatividade, principalmente nos cargos de confiança. Cargos de confiança, os principais cargos, né? Por isso que eu falo, né? Você que é da Fazenda aí, a importância de você ter uma equipe engajada, né? As coisas funcionam de uma melhor forma, porque todo mundo já sabe como é o jeito da Fazenda, quais são os processos, quais são os procedimentos, e isso parte do primeiro P, que é pessoas engajadas no lugar certo. Então, na Fazenda, pelo que eu entendi, nós temos essas pessoas há muito tempo. O gringo está há mais de 10 anos, eu acho. Isso, ele já está bem mais tempo que eu lá, né? Eu lembro que o mecânico tem 20 anos na Fazenda. Não, são pessoas bem... O Elmoxarife, desde que eu conheci a Fazenda, é o mesmo. Isso. É muita pouca rotatividade, né? De alguns funcionários, ainda mais nessas... Agora você imagina se você chegasse lá, você daqui a pouco troca o almoxarife, 6 meses troca o almoxarife, daqui a pouco o mecânico é outro. Com certeza eu acho que isso ia dar prejudicar. O que tu acha? Até nos processos, né? Para se inteirar no processo da Fazenda, para entender como a Fazenda funciona, né? Eu acho que demandaria um pouco de tempo também. Exato. E assim, uma coisa que me ajudou muito foi isso, né? Os processos bem definidos, o pessoal já... Porque eu, quando entrei na função, Mauro, eu não sabia... Assim, tinha um conhecimento básico, básico mesmo. Sabia o que era um rolamento, sabia o que era um pistão. Mas assim, de peça, como funcionava um trator, o que era um cilindro hidráulico, o que ele fazia na máquina, não sabia nada. Nada. E o pessoal da Fazenda me ajudou muito nisso. Então, hoje, assim, eu consigo tomar decisões graças ao processo também, né? Sim. Que é bem definido, o pessoal cumpre certinho, né? Que bom, cara. Pois é, e aí eu ia dizer, cara, um comprador não é comprar só. Eu acho que o mais difícil do comprador é entender o que comprar. Isso. Às vezes a comunicação, né? Então, eu queria que você falasse sobre isso. Essa questão da comunicação, o processo está bem definido, digamos assim. Como você falou, tem um sistema já há muito tempo, inclusive esse sistema ajuda muito na parte do algodão, da pluma, né, e tudo mais, é tudo interligado. Tu podia me falar um pouquinho sobre isso antes de entrar nessa situação? Me parece que lá, acho que cada vez que um fardo fica pronto, já aparece no sistema, como é isso? Isso mesmo, o fardo é pesado na balança, né? Aí é colocado um número sequencial no fardo, né? 1, 2, 3, e esse fardo já vai certinho no sistema, né? Na hora que ele é pesado, o pessoal já da balança mesmo coloca, né?
fardo 1 foi carregado no talhão tal, que daí no talhão tal tem a variedade tal, aí ele já entra na algodoeira daí, né? Entendi. Vamos dizer assim. Aí da algodoeira ele é descaroçado e daí você já tem todas as informações ali simultaneamente, cada fardinho, né? que é o da pluma, também é alimentado, né? Isso. Interessante isso aí, porque aí tu consegue ter uma gestão top, Não, né? E o sistema é bem completo. Que completo. vocês usam. Então completo. tá bom. O procedimento, digamos assim, o processo, ele está super bem definido, que é o segundo P da gestão PPP. Primeiro pessoas, depois processos e depois um planejamento. Assim como você falou, você tem que ter o planejamento do seu dia, e eu achei até diferente, porque não se vê em compradores normalmente isso. Você já sair do seu escritório no dia já com o planejamento do próximo dia. Isso é o ideal. Eu queria até te parabenizar. Não sabia que você fazia assim. Show de bola. Tá, agora, levando em consideração que o processo está bem definido, né? E ainda assim deve acontecer alguns problemas. Quais são esses problemas que você enfrenta aí? Como você mencionou antes, às vezes a comunicação, né, da fazenda com a gente, às vezes não é nem questão de uma falha de comunicação, também ocorre, mas às vezes a fazenda, não sei, o almoxarifado está em outro lugar, ou o mecânico está ocupado, não consegue tirar uma dúvida, né? Ou às vezes acabou a energia na fazenda. E tem muitas demandas urgentes, né? Isso aí sempre tem, né? Então, assim, para você acabar tirando alguma dúvida dessa urgência, né? E também, às vezes, assim, eu acho, se vai mandar alguma coisa, tem que ter o máximo de detalhes, né? Você vai pedir alguma peça, ou se for alguma peça mais específica, né? Não aconteceu na fazenda, mas eu já vi alguns compradores, a gente conversa, né? Na rua, Sim. Às vezes encontra alguém, me mostrando uma foto assim, falando, olha o que o colega lá me pediu. Aí é uma foto de um parafuso e compra esse parafuso. E aí? Então, assim, tem que ter... Como, né? As especificações. Tem que ter os detalhes, né? Às vezes não é necessário, né? Às vezes você consegue, mas na maioria das vezes, um rolamento, por exemplo, ele tem um código, ou um pistão, às vezes ele tem um código, uma vedação. Tá, e como é que acontece isso lá na fazenda? Como é que manda? Tipo, qual é o procedimento padrão para o almoxarife mandar para vocês? Ele manda uma solicitação em PDF, né? Ele geralmente coloca o detalhe já na escrita, né? Nos itens na solicitação. Já está cadastrado no nosso sistema. O código. O código. Assim, às vezes o almoxarife não coloca, mas eu gosto de então, editar o item lá e colocar as medidas, né? Por exemplo, parafuso código tal. Aí, deu sei, a medida desse parafuso é tal. Aí eu vou lá porque facilita, né? Às vezes facilita numa aplicação, por exemplo, não tem o parafuso tal, mas daí olha no almoxarifado, mas ali é essa medida aqui. Sabe o código, mas não tem a medida. Essa medida aqui, ou até para mim facilita, né? Por exemplo, com código não estou achando, então eu tenho a medida dele, eu posso olhar em outro lugar. Tá. Entendeu? Agora é o seguinte, ele fez o pedido, tu falou que ele bota em PDF, tem um grupo de compras então. Temos um grupo de compras da fazenda, né? Sim, da fazenda, exato. Isso. Então que lá deve estar as pessoas que, tipo, é você, o gerente da fazenda, né? Isso. O almoxarife, o seu gerente também tá? Isso. E tem 2 mecânicos, né? Que são os mecânicos Sim, que são mais antigos conhecem, lá. Né? Inclusive Isso. que eles podem ajudar muito na hora Com certeza. da compra. Não, esse aqui não compra não, que vai dar problema. Tu já sabe, já passou por problema, então tá. Mas então ele faz o pedido no sistema, gera um PDF e coloca nesse grupo de compras. Isso mesmo. Tá. Aí lá está escrito o número do pedido, né? E se for uma coisa vamos lá na fazenda tem uma patrola antiga. Lá tem um trator de esteira antigo. Lá tem máquinas antigas, né? Inclusive na fazenda a gente sabe que tem bastante máquinas antigas, funcionam, não tem problema nenhum, mas só que muitas fica mais difícil de encontrar peça. Isso. Eu não sei se tu lembra tinha uma colhedeira, eu acho que era. Lembro. A gente estava conversando sobre ela hoje ainda. Mesmo? A vermelhona, né? Antiga. Que marca era, velho? Ideal. Ideal. Então, eu lembro. Acho que ela é mais antiga que a fazenda, essa colhedeira. Pois é, aí como é que faz para comprar? Tipo assim, quando vem uma peça antiga, ele tem que mandar as definições. Isso. E aí como é que faz? Aí por exemplo, como você mesmo falou, o nosso gerente financeiro lá hoje era comprador, né? Sim. Antigamente. Ele então, às vezes, ele tem os atalhos. Às vezes a gente tem que pegar uma amostra, ver se dá para fazer alguma
Tá, mas ele manda foto com um paquímetro, como é que faz o lado do almoxarifado? Por exemplo, uma peça que não é normal, não tem o código. Ele manda foto, daí às vezes eu peço medida, se eu achar que tem alguma medida que foi feita no lugar errado, né? Tipo aquele parafuso que você falou. Isso mesmo. Né? Compre esse parafuso, né? Que os caras falaram. Então tem que vir no paquímetro. Não, tem que ter uma medida. Ou então, se não estiver achando mesmo com a medida, amostra, né? Sim. Você peça, tira a amostra aí que eu consigo ver se a gente consegue adaptar alguma coisa, fazer diferente aí, ou se acha a peça com a amostra mesmo, né? Mas o procedimento, então, pelo que até porque eu conheço em outras fazendas também, o procedimento é colocar a foto do produto e se não tiver código ou não souber do código, você coloca lá as medidas. Isso. E principalmente com o paquímetro, né? Com o paquímetro. Porque aí, o que acontece? Quando você vai comprar, você vai para a loja, tu mostra, é isso daqui. Fica muito mais fácil, inclusive, para o cara da loja. Com certeza. Né? Esse também, então, é o procedimento que vocês adotam lá. Isso. Uhum. Show de bola. Tá, aí você falou dos pedidos urgentes, né? Que é vamos chamar assim, eu acho que é o maior problema que nós temos nos processos de compra das fazendas. O que é um pedido urgente? Foi definido isso lá na fazenda? Como é que funciona? Me explique aí. O pedido urgente, a definição lá é a máquina está operando, né? Por exemplo, agora um pulverizador, né? Sim. E quebrou uma peça, o pulverizador está na lavoura. Então, isso é um pedido urgente, né? Ou uma plantadeira, agora, pouco na época do plantio, né? Sim. Plantadeira a gente sabe que não pode ficar parada, né? Certo. Então, também, assim, essas máquinas mais que estão em operação, né? Tá. Mas aí no dia a dia acaba, por exemplo, a gente está com planejamento de colher tal dia. Então, a nossa máquina tem que estar revisada até tal dia para testar ela. Então, assim, acaba isso também se tornando urgente, né? Vamos revisar a máquina 1 mês e meio antes dela trabalhar, né? Então, assim, às vezes o pessoal solicita a peça, né? Fala, tenta trazer logo para dar tempo de fazer a montagem dela, né? Então, assim, isso acaba, enfim, é uma urgência. Vezes, nunca aconteceu de ter um pedido urgente e aí você teve que largar tudo no seu escritório, né? Porque, pelo que eu entendi, você falou o seguinte, a maior parte das minhas demandas são administrativas. Aí, quando surge um pedido urgente, eu imagino, tá? Que você vai largar tudo que você está fazendo e vai começar cota ou se achou urgente, às vezes... numa outra cidade, vai ter que fechar o negócio para mandar de ônibus ou de, sei lá, às vezes aéreo também, não sei como é que é. Uhum. Mas e aí, nunca aconteceu de você fazer um negócio desse e você chegar na fazenda e num outro dia não ter aplicado? Já aconteceu algumas vezes, né? Eles pedem na urgência, né? E chega lá, 3, 4 dias depois, a peça urgente tá parada lá, né? Aí você perdeu um tempo ali, né? De trabalho. Pois e não foi aplicado. Na verdade, então não era urgência. Mas aí, no caso, quem é que são as pessoas que definem o que é uma urgência? É o próprio almoxarife ou qualquer pessoa? É o pessoal que faz o pedido, né? Que é o almoxarife. Isso. Ou o mecânico que faz o pedido para o almoxarife, né? Tá, e assim, e aí vamos lá, vamos ser bem honestos, você acredita em tudo que eles colocam lá? Não mais, né? Pois é. Não mais, conforme... A gente vai vendo na prática ali, a gente vai, isso aqui acho que não é tão urgente, não. Mas aí lá no grupo você pergunta, porque lá tem um gerente, né? Isso, não, sempre questiono, né? Isso, eu acho que isso tem que acontecer, né? Sempre questiono. Aí tu bota lá, @ não sei quem, urgente mesmo isso aqui, porque isso aqui vai vir de fora. Ou tipo assim, eu compro mais barato lá em Goiânia, se eu comprar aqui é o dobro do preço. Isso mesmo. Aí tu faz esse... Não, aí a gente faz um questionamento sempre, né? Tem que filtrar, né? Eu ia dizer o seguinte, vai chegar um pedido agora de uma colheitadeira de soja, dizendo que é urgente, é uma plataforma, é urgente. Uhum. Oxe, a primeira coisa que você vai dizer, mas peraí, que negócio é esse? Aí tu vai questionar. O que pode acontecer, né? Vamos supor, nós vamos ter que revisar agora porque quem revisa vai entrar de férias, isso pode existir? Sim, por exemplo, agora fim de ano, né? O mecânico vai entrar de férias dia 20, 21, que seja. Então a gente quer estar com a colheitadeira de soja lá revisada até esse dia. Tá. Vamos dizer assim. Então, aí sim. Sim, é uma urgência que tipo assim, para você não fez muito sentido, mas depois dessa informação... tem que ter, assim, daí você tem que ter o bom senso também de ver o lado da fazenda também, né? Vai me atrasar aqui, mas
Mas é importante a máquina a colheitadeira Sim, porque estar revisada se antes. tirar um mês aí, vai lá 20 de janeiro, aí dependendo se tem uma soja precoce, se tiver pivô, daqui a pouco já tá colhendo, né? Entendi. Muito bem. E essa questão da urgência também, né? Quando a gente fala o quanto é importante definir o que é urgente, é porque muitas vezes você não vai ter tempo de cotar, você vai ter que comprar mais caro, né? Isso acontece, não acontece? Acontece, é. E deixa eu te fazer uma pergunta, é curiosidade aqui. Você me falou também que tem um grupo de compras, né? Um grupo, vamos lá, nós temos o grupo de compras da nossa fazenda e você me falou antes da gente começar aqui que existe um grupo de compras, de compradores da região? Da região oeste, né? Um grupo bem grande, por exemplo, né? E ajuda em que você bota... Muito, ajuda muito, né? Eu também sempre procuro estar ajudando também, né? Para manter o grupo vivo, né? Porque, assim, igual você deu o exemplo da coletadeira antiga, por exemplo, que é complicado achar peça. Às vezes são vários compradores de várias fazendas da região oeste da Bahia. Então, imagina quantos compradores não tem no grupo. Quantos tem mais ou menos lá? Mauro, não... 200, eu acho que tem mais de 200. Tem muitos compradores. É um grupo bem organizado. E assim. Você comunica bastante? Bastante, é o dia inteiro. Sempre um ajudando o outro, né? É muito organizado. Então, assim, vamos dizer, às vezes uma peça que a gente tem dificuldade, eu mando lá, às vezes um colega lá tem a mesma dificuldade que eu, né? Sim. Por exemplo, para achar uma peça e ele já teve esse problema e ele me ajuda. Então, assim, esse grupo existe, né? Eu acredito que tenha mais de 200 compradores, é muito bem organizado. Inclusive, tem um evento que eles fazem, né? Eles trazem fornecedores como se fosse uma feira. Geralmente acontece ali no mês de setembro. Olha, rapaz, eles trazem fornecedores de vários lugares do país aí para se apresentar. É muito legal, interessante. Então, e provavelmente a festa também é paga pelos fornecedores, né? Se vocês têm esse encontro aí, aproveitar. Eu nunca consegui ir, Mauro. É sempre em setembro. E algumas vezes coincidiu com datas que... Esse mês de setembro eu peguei férias, né? Eu casei, tirei férias. Ano passado foi casamento do meu cunhado. Ano retrasado foi o casamento do gerente da fazenda. Então, todo mundo casa em setembro. Sempre. Nunca conseguiu participar? Nunca consegui participar. Vamos lá, ano que vem vai dar certo. Não, vou, com certeza. Não tem nenhum casamento marcado, não? Não. Estamos liberados. Essa foi boa. Os rentes só casam em setembro, rapaz? Não, mas do rente só teve um. Tá, beleza. Mas agora esse negócio do grupo de compras... Moçada, vocês que são compradores aí Eu lembro que teve um cara que me pediu ajuda lá em Ulianópolis, no Pará. E vocês também têm grupo nesses lugares? Se não tiver, comece a organizar. Isso é muito importante. Eu lembro que muitas vezes me pedem ajuda também, por eu conhecer mais pessoas. Então esse negócio do grupo de compras aí da região... Gostei, não sabia que tinha. E ainda mais estruturado do jeito que você falou que é, mais de 300, 400 compradores. É muito organizado, mano. Com certeza alguém vai poder ajudar. Olha, facilita muito a vida, né, moço? Assim, eu sempre procuro ajudar também, né? Quando alguém tem uma dificuldade, não é sempre que eu vejo ele, né? Que eu abro muita mensagem. Mas sempre que eu vejo alguma coisa, eu procuro ajudar para manter, né? Ativo, né? Para não... Sim, e outra, quem ajuda, com certeza será ajudado, né? Quando a gente... faz as coisas, volta para a gente, tanto do bem quanto do mal. Me tira uma dúvida, né? Então a gente falou sobre a clareza dos processos, todos os processos lá, eles estão bem definidos já na fazenda, como fala, uma fazenda que tem 30 anos, uma fazenda que vem evoluindo nos processos, né? A questão da comunicação, como você falou, é uma questão, não é algo normal, né? Mas existe, né? Quando, por exemplo, chega uma peça, quero entender uma situação de um problema. Chegou um pedido de uma peça e você não conseguiu identificar o que é. Você sempre fala lá no grupo ou você fala diretamente com a almoxarife? Geralmente eu falo com o almoxarife. Direto, né? A gente já fica em comunicação ali o dia inteiro, né? É o dia inteiro conversando com ele, né? Às vezes não é nem por um pedido de peça, mas às vezes alguma peça que está em manutenção, ele me cobra. Bom saber. Como é que funciona esse processo? Eu quero entender. Eu atendo uma fazenda que vocês acreditem ou não, eles perderam um trator. Um trator veio para a cidade e ninguém sabia onde estava.
Juro, essa para mim foi o fato mais inusitado que eu vi na história do agro. Eu tenho 3 anos aqui no agro, mas eu nunca vi. E é verdade, até esses dias, e não faz tempo, acabaram encontrando esses dias porque o cara da oficina ligou para o dono da fazenda e disse: vem cá, tu não vai vir buscar esse trator, não? Você imagina a falta de processo. É engraçado, mas isso é real. Agora, você imagina, eles falaram que perderam turbina, perderam um monte de coisa. Então, justamente, eu estou nessa fazenda para começar a organizar os processos. Mas, como é que funciona lá, na Guarani? Vai mandar um soprador do pátio. Lá. Deu problema. Vai levar para a cidade. Como é que funciona? Qual é o procedimento? Eles fazem uma fichinha, né? Uma planilha impressa mesmo, como se fosse um bloquinho, e eles anotam, né? Ó, você está levando isso, isso e isso. Então, assim, eles têm o controle do que saiu da fazenda, né? E está sob sua responsabilidade. E está sob minha responsabilidade. Então, aí tem esse controle macro, vamos dizer assim, da fazenda, e eu tenho o meu controlezinho aqui, que é a minha agenda, né? Eu passei no lugar, eu já abro minha agenda e coloco. Vim aqui, deixei tal coisa. Vai ficar pronto tal dia. Aí eu vou no computador, eu tenho uma planilhazinha também por fora, né? Daí eu coloco, isso em peças de manutenção, geralmente, né? Sim. Isso acontece muito. Isso aqui estão fazendo orçamento, isso aqui já orçou, vamos ver se aprova o orçamento. As fases lá, isso no Excel. Isso, e coloca o lugar que está, o dia que eu entreguei. Porque no sistema não tem isso, né? Não, pelo menos a gente não trabalha com isso. Mas eu acho que nem tem mesmo, de serviço. Talvez alguns agora mais modernos até tenham, né? Mas seria bem interessante. Porque eu fico imaginando, muitas vezes vem peça para o torno. Isso. Muitas vezes vem uma máquina tipo uma furadeira, uma parafusadeira, uma ferramenta, digamos, né? Muitas vezes vem a própria máquina vem para a cidade, né? Isso. Esses dias teve uma máquina 5.0. 5.0. Tem alguns veículos, retiramos um caminhão ontem aqui, então sempre tem vindo, né? Então repete aí para quem não tem esse procedimento. Como é que funciona de novo? Eu gosto, né, de anotar onde eu já tenho hábito, né, Mauro? Eu chego no lugar, eu já abro a agenda. Às vezes não tem que anotar nada, eu já abro. Já é uma coisa que eu faço. Então, hábito seu. Vamos dizer, eu cheguei um motor hidráulico. Eu pego, levo na hidráulica, eu já anoto na minha agenda, motor hidráulico tal, para tal dia. Beleza. Eu já anoto ali. Nisso eu dou uma relida na agenda e vejo, eu consigo ver o que eu deixei, o que eu não deixei, eu já vou na minha planilha no computador e já coloco em que fase que está, onde que eu deixei. Quando é para buscar, quando os caras prometeram. Mas para ter um controle de como está a situação, né? Tá. Mas agora, quando tu pegou da fazenda, tu assinou que levou. Isso. Então o almoxarife de lá, sabe? Não, você está com o Felipe. Tá com o Felipe. Ei, Felipe, tá onde? Chega quando? Aí ele vai falar com você. Mas eu comecei Você falou do trator. Claro, é uma coisa grande, né? Sim. Mas eu, peguei esse hábito mais de anotar, porque você pensar, hoje eu trouxe uma peça, hoje eu trouxe 2. Quando você vê, você tem... 15, 20. Você tem um movimento grande de peças, né, aqui na cidade. Então, uma vez um motor hidráulico, até desse exemplo, por conta que eu lembrei dessa história, eu deixei numa hidráulica, isso no começo da função, né, que eu comecei a trabalhar como comprador. Eu deixei numa hidráulica e esqueci de anotar. Não anotei no meu caderno. E aí você vai trabalhando, vai se passando os dias e tal. Nisso passou 2 meses e o pessoal do almoxarifado cobrou: e aí, cadê o motor? Cadê? Eu falei: não peguei. Não pegou. Tá aqui anotado. Tá anotado. Se lascou. Pegou. Aí eu fui: puta merda, onde é que eu deixei esse negócio agora? Tá vendo aí? Aí eu fui de hidráulica em hidráulica, perguntando: falando, deixei isso aí, deixei isso. E não lembrou de jeito nenhum? Não lembrei. Até porque era um lugar que eu não tinha costume de deixar. Aí, por acaso, eu passei lá um dia, ele falou: tu não vai pegar o motor? Tu não vai pegar, não? Eu falei: não, nem sabia que tava vendo. Aí, então é um... Mas você viu, né? Mas foi muito bom. Você teve uma lição aprendida, né? Tipo, isso aqui não vai acontecer mais comigo, não. Aí você criou o seu procedimento. Graças a Deus, nunca mais. Né? Então você aí que é comprador aí, que já perdeu peça, vocês das fazendas aí que estão perdendo até tratores, dê jeito de fazer com que esse processo aconteça. Anote que o procedimento lá, saiu da fazenda, alguém assina. E aí o comprador, seja lá, ou se não for comprador ou responsável por isso,
Tem que ter esse controle. Uma coisa importante, defina um responsável por compras. Não bote para todo mundo comprar ou para todo mundo levar peça, que é certo que vocês vão acabar perdendo motores, até coisas maiores aí, né, nesses fornecedores. Moço, que legal. Isso aí, esse procedimento tem esse controle paralelo. Como eu te falei, eu não sei se no sistema tem, não conheço também se tiver. Se algum de vocês estiver assistindo e tiver, me avisa aí qual é o sistema que tem. Porque é importante. Até por isso eu gosto, como eu falei, de organizar minhas coisas no fim do dia, né? Porque senão, se eu deixo para organizar no começo do dia, eu perco muito tempo. Porque é muita coisa, né? Que você tem que ter controle ali. Às vezes você faz um orçamento de uma cotton, uma máquina de algodão, uma plantadeira, que são 50 peças. 50 tipos de peças. 50 tipos de peças. 50 itens. Aí, às vezes mais. Então, assim, às vezes você não acha tudo em Luiz Eduardo Magalhães. Às vezes você acha um aqui, então você tem que ter um controle para... chegou isso. Beleza, no sistema lá tá dizendo que já chegou. Mas aí o que não chegou? Então, tem que estar comprado, mas vem da onde? Sim. De onde vem do Paraná, vem de São Paulo, vem do Goiás? Quem eu cobro? Rio Grande do Sul. Quem que eu vou cobrar essa peça? Então, assim, tem que ter... Tem que ter esse controle. Tem que ter um controlezinho mais... Porque senão, com certeza vai se perder. Daqui a pouco só vai... Pessoal da fazenda... E, velho, isso acontece demais, moço. O pessoal da fazenda criticar o comprador. Não, tá lá, o pessoal não compra, não chega, porque eles não têm noção da dificuldade de como é o processo de compras. É muito fácil. Não, já mandei, estamos esperando chegar. Mas nesse mandei, pode ser que mandou, e isso também aconteceu, e lá na fazenda já aconteceu, tu sabe disso, de chegar a peça errada, né? Eu lembro que uma vez, e outra coisa, que às vezes, quando não se está organizado lá na fazenda, se manda comprar peças que se tem naquele almoxarifado, bem entre aspas, né? Porque eu costumo dizer, não chame depósito de peças de almoxarifado. Almoxarifado é quando está tudo sob controle, né? E lá na fazenda, antigamente, eu lembro que aconteceu isso, que o pessoal comprou uma embreagem de Hilux, uma Hilux lá, e quando a gente estava organizando lá, olha, a embreagem lá em cima, comprando errado. Sim, Felipe, e quando você falou que você meio que perdeu aquele motor lá, né? E quando você entrega lá na fazenda, como é que você tira a responsabilidade sobre tuas costas? Vai que um dia alguém perdeu lá na fazenda e vão cobrar, Felipe, cadê o motor? Não chegou aqui. Sobre isso eu não tenho um protocolo para o almoxarifado assinar, não, mas aí é a nota lançada, né? E o almoxarifado receber ela, então, no sistema, né? Isso aí, então, já tira da tua responsabilidade. Da minha responsabilidade. Mas e se ele não lançar? Aí, né? Eu tô pensando aqui, você me colocou um ponto de atenção. Uma organização a mais. Aí, tipo assim, quando você entrega, moço, assina aí e me tira uma cópia que eu deixei esse motor aqui. Não, eu não faço controle, mas você entendeu que pode acontecer. Graças a Deus não aconteceu, né? Acontece assim, já aconteceu algumas vezes, ele fala, Felipe, tal peça. Eu falei, não, já tá aí, já deixei a peça aí. Ele fala, não tô achando não. Eu falo, não, então procura um pouco aí. Aí depois, achei. Mas nunca assim de ter um problema por causa disso, né? Sempre encontro. Mas pode acontecer, né, mano? Pode acontecer. Até porque eu sempre oriento nas fazendas que, nesse caso, se tem um local dentro do almoxarifado, um quadrante, um pallet colocado, peças que externas, né, tanto que vai sair para você levar, o comprador levar, quanto as peças que chegaram para ir para o seu destino. E é ali que muitas vezes é uma gestão à vista. Chegou uma peça que foi pedido lá com urgência para usar no tal trator, e quando você passa lá 1 mês, 2 meses, aquela peça continua, aquela máquina, aquela peça, enfim, continua lá. Significa dizer que algo de errado não está certo aí, né? Tem alguma coisa errada. Mas beleza. Moço, eu acho que a gente já conversou bastante sobre os processos, as falhas, o que a gente vê no dia a dia de um comprador. Com certeza tem mais coisas, a gente também não lembra de tudo, né? Eu queria agora que você falasse alguma coisa inusitada da sua vida. Normalmente é o quadro que eu falo, né? Conte alguma coisa importante, um marco, alguma coisa que marcou você. Eu sempre uso esse exemplo do 11 de setembro de 2021. Tu estava onde? Tava vendo desenho em casa. Plantão da Globo. Mas eu não tenho uma lembrança muito... Mas não, beleza. Mas tu lembra onde você estava. Então esse foi um fato marcante para todas as pessoas, acho que do mundo. Né?
E aí, com certeza, tem fatos inusitados na sua vida também, que, claro, alguns você compartilha, outros não, né? Mas eu queria que você pudesse compartilhar alguma coisa muito interessante que aconteceu aí. Pode ser profissional ou pessoal. Eu sou uma pessoa muito... que sempre foge da conversa, né, Mauro? Eu não sou muito... Você conhece, né? Você sabe que eu sou mais na minha. Mas, assim, a coisa interessante é que sempre quando tem alguém para falar alguma coisa, me chamam. Se foi na catequese, eu discursei lá na igreja, na escola, na formatura. Eu nem me formei, mas me chamaram para falar na faculdade, trabalhos assim. Então, assim, hoje aqui, né, um desafio muito grande para mim. 40 minutos conversando para mim é bastante coisa. Desafiador, né? Desafiador. Então, é isso, Mauro. Esse foi algo marcante. Meu casamento também, queria dizer para... Também eu falei, né? Fui lá na frente de todo mundo, nervoso. Queria aproveitar para dizer que está recente aí, que eu mandar um beijo para Alice, minha esposa. Eu amo você. Oh, coisa linda, moço. Estamos recente, né? Casado. Show de bola. Mas é isso aí, Mauro. Mais esse desafio que eu gosto de... Querendo ou não, a gente vai evoluindo. E assim, eu queria deixar aqui registrado também, Luiz Felipe, você é um cara que se comunica muito bem mesmo. Você sabe se expressar, você é uma pessoa que fala só aquilo que realmente tem certeza. Então, de verdade, eu te agradeço demais por ter vindo. Eu sei que para você foi difícil e você falou, moço, deixa eu fazer outra coisa, velho, esse negócio aí não. Mas no fim, moço, vai ser uma conversa e vai ser bom. E, cara, o conhecimento que você fez, a questão de organização de um comprador, isso vai servir de exemplo para muitos outros compradores. Quem quiser realmente aprender, cara, tanto é que a gente depois você vai deixar a sua rede social, vai lá te seguir, você pode conversar e eles podem tirar dúvida com você, né? Então, eu queria te agradecer bastante. Mas antes de terminar, eu queria que você desse uma dica para quem é comprador, para evitar ao máximo os desperdícios, ter mais aproveitamento, ser mais eficiente. O que você acha, o que você pode falar para eles? Cara, eu fiz isso, né? Você deu alguns exemplos aqui, mas seja mais objetivo nesse sentido. O que é que você faz para ser um bom comprador? Assim, a questão da organização, né? Você tem que... pelo menos eu sou uma pessoa bem metódica, né? Eu gosto de ter minhas coisas organizadas, né? Para começar a trabalhar com tudo organizado, né? Então, questão da organização, para você não se perder, né? Você cobrar o pessoal, por exemplo, uma coisa que eu vejo que perde muito tempo, às vezes não é um deslocamento, mas é uma devolução de uma peça, por exemplo. Você deixa a peça lá e o pessoal não confere, aí você tem que falar com o fornecedor, sei que está um mês aí parado, mas o pessoal conferiu agora, então assim, é um retrabalho muito grande. Entendi. Às vezes você perde uma manhã ali, falando com o cara, levando a peça, fazendo nota de devolução. Nossa. E assim, você tem que entender também que no começo eu passava muita raiva, que o pessoal da fazenda, eles estão lá para ajudar a fazenda. E você também tem que estar lá para ajudar a fazenda. Então assim, pediu uma peça urgente, pediu alguma coisa, você não tem que se estressar, né? Você tem que entender, né? Eles não estão pedindo a peça urgente para incomodar você, é porque precisa, né? Então, assim, quando eu aprendi isso, minha rotina ficou bem mais fácil, né? Eu costumava ficar nervoso porque atrapalhava minha organização lá, meus lançamentos de nota, mas não tem o que fazer, você tem que aprender a conviver com essas emergências. Você nunca vai estar sem nada para fazer, né? Meu pai sempre fala, quando eu trabalhava, se você tiver sem nada para fazer, você vai lá no colega e pergunta, e aí, tá precisando de alguma ajuda, alguma coisa aí? Só que como comprador eu ainda não tive esse tempo, é sempre uma correria, né? Cara, você tocou num ponto muito importante. O fato da gente não especificar uma peça da forma correta pode acontecer de você comprar uma peça errada e aí, se não for usada de imediato, vai ficar lá 10, 15, 20, 30 dias. Isso. E aí depois, a peça veio errada. Isso acontece também bastante em outras fazendas também que eu atendo. Justamente porque não foi conferido na hora de chegar.
Então, é uma coisa importante, é um procedimento que tem que ter no processo de compras. Chegou, confira se é realmente a peça. E quando é uma peça que o mecânico mandou comprar, chama o mecânico e verifica logo na chegada da peça. Porque senão depois, é como você falou, cara, o transtorno que o comprador vai ter para chegar para o cara e dizer, mas tu me pediu urgente aquela vez, agora mês depois tu quer me devolver? Isso. Não, isso aí não tem como fazer não. Ou então vai criar um problema, como você falou, nota de devolução, não sei o quê, aí troca, gera crédito, porque eles não vão devolver dinheiro, né? Vai gerar crédito. Mas aí você nunca mais compra no lugar? Exatamente. Então, muito bem pontuado. Esse aí foi uma coisa que a gente esqueceu durante nossa conversa. Isso é uma coisa que acaba perdendo muito tempo, né? Isso, e perde tempo e estressa todo mundo, porque o cara aí, quando o mecânico foi mexer numa máquina que talvez vai começar a operar daqui a uma semana, viu que a peça está errada. Aí o que eles vão fazer? Culpar o comprador. Isso. Né? Acontece muito de você levar uma peça errada, né? Exatamente. Não é um erro, alguma coisa assim do comprador, mas acontece, né? Não, falha, pode acontecer, mas só que é o que estou dizendo, tem que detectar logo isso aí. Tem que olhar, né? Eu gosto de, assim, não é sempre que eu lembro, mas falou, aquela peça lá que você pediu, deu certo? Não deu? Ainda mais quando é uma peça que eu não tenho certeza se é ela, né? Eu vou na loja, e amigo, consegue fazer condicional para eu testar lá na fazenda? Dele, sim, claro. Só que aí às vezes fica 30 dias lá. Daí tem que lembrar o cara. Pois é, esse é um assunto que a gente passou batido e realmente é muito importante. Luiz Felipe, eu queria te agradecer de verdade por ter dispensado esse tempo lá, como você falou, que bom que você é organizado lá e não vai fazer falta lá no seu processo, né? Então esse é o momento que eu deixo para você divulgar a sua rede social, o seu Instagram, né? Se você tiver outro, você fica à vontade para que a gente vá encerrando nosso bate-papo aqui. Meu Instagram é @FelipeVeiga, com 4 As no final. Eu não sou muito ativo no Instagram, Mauro, eu olho muito pouco rede social, né? Pronto. Mas às vezes eu posto alguma coisa lá, nada muito relacionado ao trabalho. Certo. Mas se alguém quiser conversar ou pedir trocar ideia, né? Pronto. É isso aí. Talvez acabe virando um profissional aí. Isso. Mas então tá, show de bola. Mais uma vez, então, te agradeço de coração. Obrigado por ter vindo aqui. Eu tenho certeza que os compradores e pessoal que trabalham nesse fluxo aí de compras junto com o financeiro, nós também tivemos um podcast aqui com o pessoal do financeiro e justamente fala o quanto é importante o comprador seguir os procedimentos para que exista tranquilidade e facilidade no financeiro também. Isso. E se você for bagunçado, bagunça a vida do financeiro. Complicado. Beleza? E nós sempre encerramos aqui com uma frase, né? E aí quando falar até 3, a gente olha para aquela câmera e fala a frase famosa. 3, 2, 1, e aí, vamos agregar?